Eu comecei com quase 18 anos, cara. Comecei bem tarde, assim, pra música profissional, né? E meu irmão tocava guitarra, e a gente tem aquele negócio, sonho de banda de rock, eu vou ficar famoso. Ou bom, mas a gente vai fazer a melhor banda de rock, cover do Brasil. Aquelas coisas de moleque, né, que você sabe como era. E é isso aí, então eu comecei com quase 18 anos, bem tarde, assim, pra música. Mas corri atrás, né, porque o lado bom disso é que eu sabia, quando eu comecei, eu sabia que eu queria ser músico mesmo. Era técnico químico, nunca formei em técnico químico, falei, cara, não tem nada a ver comigo isso daqui. Aí não fui nem buscar o diploma já. Comecei a fazer aula e falei, ah, cara, é isso aí. Na realidade, meu contato com música foi a partir da minha mãe e da minha irmã, que estudavam, né? Aí eu comecei a estudar um pouco de piano, por volta de 10, 11 anos, mas aí eu parei, desinteressei. Aí uns 3 ou 4 anos depois eu voltei a tocar mais por ouvido, né? Tanto que eu comecei mesmo autodidata, tirando as coisas de orelha, os acordes. Na época comecei a conhecer os sintetizadores, fiquei fascinado com esse negócio de sintetizador. E na realidade foi pelos timbres, pelos teclados. Com o passar do tempo, aí eu comecei a conhecer músicos e trocar experiências e fui adquirindo informação com eles e vendo que eu precisava, não só vendo que eu precisava conhecer novas coisas, mas as coisas foram acontecendo e eu fui tendo prazer em conhecer novos estilos e, e começar a estudar música. Na época, o curso da Unicamp começou em 1989. Apesar de eu não ter feito Unicamp, conheci muita gente de várias turmas. E aí começou a entrar um material, começou a entrar jazz, começou a bossa nova. E a partir daí comecei a me interessar a tocar esses estilos. Aí é um aprendizado, né? Porque aí a gente entra nesse mundo do estudo e tal, e você vê que é legal, porque você, de repente uma coisa que você vê um músico fazendo uma coisa bacana, você fala, pô, que legal, você estuda, não que você faça igual, mas você consegue chegar mais ou menos no mesmo caminho, né? Aí eu entrei nessa vida aí, não pensava em ser músico na realidade, tanto que eu fiz uma outra faculdade, mas as coisas foram acontecendo, e como o Alexandre disse, chegou uma hora que eu também falei, pô, isso não tem nada a ver comigo. E você já estava totalmente envolvido pela profissão, ainda sendo a coisa começando a ser rentável também, quer dizer, você é novo, une o útil ao agradável, né? E você entra nessa vida, e é o que eu tô até hoje aí, já se fazem alguns anos. Eu comecei fazendo aula de violão com 11 anos, daí depois de um ano de aula eu parei, dei uma desanimada e tal. Com 13 anos, o meu irmão montou uma banda, ele tocava também. E aí acontece com muito baixista, né? Não tinha baixista, precisava de um baixista. E aí sou eu. Aí no final todos pararam de tocar e eu sou o único que continuou profissionalmente, né? Estudou muito? Eu comecei a fazer engenharia, estudei bastante. Com 17 anos eu entrei na faculdade de engenharia civil. Depois de um ano assim, eu comecei a ver que estava tudo errado. Aí fui lá para trancar a matrícula. Falei, eu queria cancelar minha matrícula. Não, mas você não quer trancar ao invés de cancelar? Eu falei, não, eu queria cancelar assim para não ter jeito de eu voltar. E aí prestei música da Unicamp, estudei muito para entrar, assim. Eu achava que a prova de aptidão era uma coisa super difícil. E estudei muito antes de entrar na Unicamp. Entrei bem, entrei tranquilo. E fiz a Unicamp e nessa época foi a época que eu mais estudei. Depois de lá eu nunca mais estudei. O que eu segui, assim, eu tive uma época muito assim, de estudar a coisa didática da Unicamp, enfim, segui isso. E depois da Unicamp eu tive um momento, assim, de esquecer tudo que eu tinha estudado e tocar mais intuitivamente. Hoje eu acho que eu sou uma combinação dessas duas vertentes, né? Eu acho que isso aí é assim, eu falo até como professor. É esse meio termo que é que tem que chegar um músico legal. Saber de tudo e na hora de tocar, esquecer de tudo que toca. Isso aí tá só é um repertório que você tem, mas que na hora tem que ser o feeling. Você sabe o que você está fazendo, mas você não pensa no que você está fazendo. Exatamente. Tem que ser mais ou menos isso. É que eu até tento como professor passar para os alunos. Ó, aprende 500 licks, aprende um monte de coisa. Aí quando você vai solar, você rasga aquilo lá. Senão você vai pensar que você vai fazer a folha 23B combinando com a 40C. E música é além disso, né? Então isso que ele falou é que eu acho que é o nível que tem que chegar. Estudar pra caramba e depois ter a base, mas usar o feeling, né? Sem ficar pensando muito matematicamente. Quando você começa a estudar o instrumento de sopro, você começa a ter um contato com uma coisa que é partitura, principalmente, né? Leitura de partitura. E ainda mais eu comecei a tocar instrumento
de sopro, eu tinha 7 anos, saxofone. Eu nasci numa cidade do interior aqui do estado de São Paulo, chamada Charqueada, que é uma cidade bem pequenininha. E lá tem uma banda. Tem uma banda lá e tem uma maestrina lá que sempre fez um trabalho muito forte de musicalização nas escolas e tal. Então todo mundo, todas as crianças queriam tocar na banda. Era jogar bola e tocar na banda. Era o que tinha de legal fazer assim. E todo mundo gostava. Eu Você era comecei ruim de bem futebol, cedo. hein? Era ruim de futebol, fui pra banda. E daí tem essa coisa de o instrumento de sopro, você começar, ainda mais tocando em conjunto, já começar a tocar em conjunto, tem que ter já começar com um aprendizado teórico. Então você aprende já a ler partitura, já desde de cedo para tocar num conjunto, né? E também desenvolve essa coisa da musicalidade, tocar junto, tempo, afinação, as coisas, tem que estar tudo meio sincronizado, né? Para acontecer o que precisa na música. Quando a gente começou, tinha aquele lance, né? A gente sempre lembra nosso, assim, começamos junto, né? E lembra, o teto era o parê, lembra? Né? Pegou a época do parê? Mais ou menos. Então, assim, banda cover que vinha de São Paulo tocar, e a gente era o sonho, era estar chegando lá, tocando. Então, assim, é um sonho muito adolescente pra música que a gente tinha, de estar, nós, tocando a melhor casa de rock, né? Eu acho que, assim, apesar de no começo eu viver de música, eu acho que eu me tornei, assim, um músico profissional quando eu fui pra Alemanha mesmo, cara. Porque, assim, até então tinha banda de rock, comecei a tocar MPB, tocava essas coisas, mas quando eu fui pra lá em 94, tipo assim, eu fui mais assim um músico freelancer mesmo, assim. Comecei a tocar com um monte de gente do mundo inteiro. Então, pô, várias situações que, tipo, o cara chegava com uma parte, situação que era, tipo assim, várias situações com vários músicos de muito lugar diferente, né? Então, acho que lá eu me senti como um músico profissional, assim, tipo, vendo agora, voltando e falando, foi uma escola muito boa, né, cara? E sobre, sei lá, atualmente, o meu trabalho, assim, que é de música instrumental brasileira, assim, no Brasil é um pouco complicado. A gente pode trabalhar de duas maneiras bem, cara, assim, festival de música, festival de jazz, essas coisas que, assim, por incrível que pareça, tá mais fácil tocar fora do Brasil do que aqui, cara, porque, assim, pô, a gente fez uns festivais, o Bruno teve em todos comigo, o Marcelo quase todos, o Caco também participou. E, assim, festival que vai gente importante, cara, e a gente consegue tocar, porque, assim, aqui no Brasil, eu acho que o problema que eu vejo, assim, sempre vai os figurões do jazz, assim, de cara de muito tempo, nada contra, assim, é super legal. Só que quando você manda o material pra fora, você tá concorrendo de igual pra igual, assim, sem tá... Não é só Não o tem, nome que vai pesar, não é é o seu nome, trabalho. né? Assim, o trabalho, a gente tem um currículo legal. Então, cada ano que passa, a gente tá conseguindo coisas mais legais lá, e por incrível que pareça, menos no Brasil, né? Então, aqui no Brasil é legal você trabalhar com projeto cultural, isso aí tá rolando muito. A gente já fez 2 turnês grandes aqui no Brasil em 2008, o ano passado também. Só que é uma coisa que dá trabalho e, tipo assim, a gente planeja pra hoje e pra daqui 1 ano, 2 anos, né? E fora isso, eu não tenho visto. Tá meio difícil, assim, pra esse tipo de música, entendeu? Aí a gente, como músico, trabalha com outras coisas, né? Não só com o meu grupo, a gente vai trabalhando com. Sou professor também, então, graças ao um trabalho também de bateria que eu tinha, eu e o Ramon, que também vai gravar aqui, a gente fez workshop no Brasil inteiro, então muita gente conhece, assim, então se mantém assim por muita coisa, fazendo workshop, fazendo essas coisas. Então a gente tocou esse ano em 2 grandes festivais, que foi na Bulgária e na Sérvia. E na Sérvia a gente teve uma honra de tocar assim, depois, primeiro do Jean-Luc Ponty, né, que também foi sempre uma referência pra gente desde que começou, e depois com o John Patitucci com o Brian Blade na bateria. Então assim, pô, maior responsabilidade mesmo, né. Então a gente conseguiu assim, com esses festivais, a gente também tocou, fizemos um festival na Coreia, que é super grande, cara, tava um monte de gente legal. Quem tava na Coreia? Tower of Power. Tower of Power. Em Xangai tava o Incógnito. Pô, tudo, cara, que a gente sempre teve assim como, né, top do mundo. E a gente tá tocando no mesmo festival. Então, isso aí foi muito legal, ter conseguido e tocar assim, pô, como você perguntou, tocar depois ou antes do John Patitucci no mesmo palco é um negócio meio assim, Surreal. surreal, né? Mas é assim, aí a gente vê que o cara é um músico como a gente, entra, como o Bruno falou, entra carregando o case, não é? A gente, né, tem aquela, a gente sempre endeusa nossos ídolos, né? Mas é muito legal ver assim, pô, do batera foi o Brian Blade, que é um ícone do jazz dos Estados Unidos, né? Então é super legal, a gente foi lá, conversei um pouco com o cara depois. Foi assim, mais uma grande experiência assim
na minha e na nossa carreira aqui, como esse grupo, né? Ah, eu acho que a cena era muito mais rica. Nossa, eu não tenho nem... Eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, de shows internacionais e com grandes artistas brasileiros gratuitos. Por exemplo, teve o Ticuria Electric Band, que é aquela formação, quando ele montou aquela banda elétrica, teve um show no Unicamp de graça. Eu vi um show do Tom Jobim no teatro externo do Centro de Convivência, de graça. Eu vi um show do Mike Stern, com o David Weckl na bateria, não me lembro o nome do baixista, mas os 3 músicos muito famosos, de graça, na Concha Acústica do Taquaral. E eu vi Hermeto Pascoal também, e um monte de coisa. E sem falar no cenário campineiro que tinha... Eu me lembro que eu nem tocava, mas eu já gostava de música, entende? E via muita gente tocando já naquela época. Grupos instrumentais, grupos pop, depois quando entrou a cena cover. Mas eu lembro que acontecia muita coisa em Campinas e eu acho que foi cada vez piorando. Piorando, e hoje eu acho que está realmente lamentável o que está acontecendo, porque não acontece nada. Do mesmo jeito que o Caco, eu ainda acrescento que atualmente assim, eu toco muito pouco em Campinas. Eu moro em Valinhos. Quase as pessoas me perguntam, quando é que você vai tocar aqui em Campinas? Eu falo, não sei. Esse ano eu toquei uma vez aqui, faz uns 5 meses. Então assim, eu não posso nem falar muito mais sobre a cena de Campinas, porque eu já nem conheço mais, mesmo morando aqui. Assim, então eu acho que realmente falta espaço e sobra músico bom na cidade. Então é uma coisa que é visível, assim. Como eu cresci lá no interior, então eu não Aonde? tinha... Charqueada? Não tinha um circuito grande, assim, de música. Tinha um, 2 lugares, assim, na região que rolava música ao vivo. Então, eu comecei, assim, já vendo um cenário meio fraco de música, assim, instrumental, principalmente, quase nada. Aí, quando eu me mudei para Campinas, em 99. Aí que eu comecei a me deparar com o que era um cenário que pra mim parecia legal pra caramba. Que daí, pô, tinha Santa Fé, tinha um monte de lugar assim que eu podia ver os caras que eu gostava tocando. E como o Caco falou, hoje em dia, alguns anos depois que eu mudei pra cá, tudo acabou e hoje eu moro em São Paulo. Mas pro instrumentista de sopro, mesmo na época que tava tudo meio devagar, ainda tinha bastante trabalho, porque o instrumentista de sopro é o cara que nem você falou, toda banda tem que ter um baixista. Só que quando precisa de trabalho de sopro, você liga pra alguém que você confia, o cara vai lá e faz e vai estar certo. Ainda mais se tiver tudo escrito lá e tal. Agora, não dá pra você ter uma banda e se faltar o baixista, você vai ter que ensaiar pra caramba com os caras e tal. É mais fácil ter um músico de sopro substituindo como freelancer do que baterista, baixista, guitarrista. Por conta dessa coisa dos arranjos ser escrito mais fácil, assim, o pessoal já tem mais habilidade de leitura. Assim, a primeiro foi ser convidado para ir para a Alemanha tocar, foi onde, por incrível que pareça não, mas foi onde que assim, todo o meu lado de música brasileira que eu desenvolvi mais, né? Você tem que sair do Brasil para tocar muito mais música brasileira no começo, né? Depois foi o trabalho Brazilian Do It que eu tive com o Ramon, porque assim, foi o que me lançou como baterista, assim, a nível da galera dos bateras conhecer a gente, entendeu? A gente fez muito workshop no Brasil inteiro. Então, assim, foi um trabalho muito marcante que, cara, até hoje eu vou na Feira da Música, todo mundo encontra um monte de batera, fala, cara, sou seu fã na época do Brazilian Do It, não sei o que lá. Um monte de gente lembra. E depois foi a gravação dos meus CDs principalmente o primeiro festival internacional, que foi, a gente já começou num festival super grande que foi em Xangai. Então, todos esses festivais internacionais, depois no ano passado a gente fez uma turnê grande pela Ásia, que foi, né, a galera aqui, cara, acabar show, fazer filinha pra dar autógrafo, assim, corredor, pra mesa, coisa surreal pra música instrumental. E esse ano também essa nova turnê na Europa, que foi bem bacana. Eu acho que essas turnês internacionais, gravação do CD e o trabalho com o Ramon, assim, essas coisas foram bem marcantes, cara, que me marcaram como músico, assim, né? Eu tive várias situações, assim, que marcantes, músicos que eu não imaginava conhecer, né, conhecer o cara, tocar com o cara e poder desfrutar de um pouquinho da intimidade do cara. Isso pra mim já tive situações assim muito legais, assim, sabe, que eu nunca imaginaria estar junto. Mas eu acho que o que me marcou, assim, mais recentemente, eu fiz 2 viagens com o pessoal aqui, uma pro Chile e a outra na Ásia, que foi o ano passado. Eu não me esqueço falando de um fato bem recente, agora para não ficar estendendo, de um show que a gente fez no festival de Hong Kong, na Baía de Hong Kong, que era um palco que ficava assim,
era pra frente da Bahia, assim. Era um palco, você olhava pra frente, Cartão postal. Né? era um cartão postal e tinha a Bahia de Hong Kong e tava um dia muito bonito, apesar que ventou um pouco, mas tava um dia bonito, céu, assim. Eu achei aquilo realmente sensacional, realmente me marcou, porque eu nunca esperei, nunca imaginei na minha vida estar do outro lado do planeta e num lugar tão lindo, né? E tão bem tratado em todos os aspectos, né? Então a gente fica até aqui no Brasil, às vezes, sabe, as pessoas não valorizam, de repente você tá do outro lado do mundo e tem uma valorização, você tá num puta lugar lindo, tocando. Então é um negócio que me marcou muito, assim. E esse local, principalmente, da Bahia de Hong Kong, eu achei sensacional. Eu fui convidado eu toco com a Luísa Posse faz 10 anos, e eu fui convidado por ela para dirigir um DVD dela, e foi uma super responsa, assim, que caiu na minha mão. Daqui a um mês vai ser a gravação, você tem que dirigir, você tem que fazer os arranjos. Chamaram o Paulo Calazans para dividir os arranjos comigo, que é um cara que eu sempre fui um puta fã, e aí eu tava trabalhando com ele, assim, e foi uma... a gente acabou a gravação e saiu um peso, assim, das coisas, foi um trabalho importante que me marcou e que eu lembro com muito carinho. As duas primeiras coisas que me vêm na cabeça são as viagens internacionais que a gente fez, porque parece que tá falando de coisa de grife, né? Voltar pro Brasil falando que tocou não sei na onde, mas não é. Aqui você vai lá, cara, o respeito do público é completamente diferente, assim, não só por você porque você tava no palco, não é uma coisa, é pela música, pelo que você tá fazendo. Eles querem ver e te ouvir, eles querem te ouvir realmente. Não é assim, pô, você tava no palco, então você é importante, eu vou te tratar bem, não é isso. Os caras vão lá e te ouvem mesmo, ouve o que você tem pra tocar. É uma coisa que, meu, você não, no Brasil quase não tem, cara. Gente disposta a te ouvir. Então tocar lá fora realmente é muito legal. E a outra coisa é, acho que pra todo músico, assim, que começa a ter uma coisa de compositor, assim, arranjador, gravar o primeiro CD, assim, pra mim foi um processo que foi também marcante. Acho que nunca vou esquecer. Legal. O primeiro CD. Lembrando só de mais uma coisinha, cara, de tudo isso aí, foi, assim, pra mim foi, agora lembrando, marcou muito, que foi tocar no Sesc Instrumental, né, aquele programa que passa na televisão, sempre via a galera tocando, e tá lá, passar na TV, essas coisas assim, foi também um dia que marcou muito, cara, que também lá parecia uma organização de primeiro mundo, assim, tudo muito, muito legal, tudo... É assim, quando a gente fala organização de primeiro mundo, vale tudo, né? Quando ele fala, não é só tocar a tua amputação, é o tratamento antes, é como é durante, como é depois, entendeu? É todo esse evento que, assim, só quem foi... Cara, para dar um exemplo rapidinho dessas viagens aí, a maioria dos lugares que a gente foi tinha duas você chama de artista care, duas meninas, um cara, só para cuidar da sua banda. Tipo, olha, o que vocês precisam agora? Cara, então, assim, é um negócio surreal pra gente, assim, né? Eu acho assim, minhas influências de música brasileira, para todo saxofonista, acredito, Proveta, o Vinícius Dorim e alguns mais antigos como Luiz Americano, Ratinho, alguns caras do choro que são quase esquecidos, assim, na verdade, mas quando o instrumentista de sopro vai a fundo, é referência. De música americana, pô, todos os clássicos, né, que todo mundo que vai estudar jazz ouviu e tem que ouvir, tem que estudar. Lester Young, Dexter Gordon, Coltrane, Cannonball, Charlie Parker, e assim vai chegando, né? Michael Brecker e tal. E você tava falando de se tem alguém hoje fazendo uma coisa diferente. No saxofone, sempre tem, acho que sempre vai ter. Tanto diferente, como assim, uma coisa que você nunca ouviu, uma música que você nunca ouviu realmente, com influências da Índia e tudo misturado com uma coisa eletrônica, sei lá, qualquer coisa. Joshua Redman se joga muito nas coisas. Um disco ele faz com música eletrônica, cheio de sampler, outro disco ele volta a fazer uma coisa de quarteto de jazz. Ou fazendo uma releitura, mesmo que seja jazzística, assim, bebop, por exemplo, só que de um jeito que ninguém lá atrás fazia. Então você vê toda aquela influência, mas ainda assim é novo. Então acho que sempre tem novidade em tudo. Uma das coisas que se procura para fugir, para tentar numa novidade, é fugir da melodia, por exemplo. Então às vezes o cara, do mesmo jeito que na música erudita o atonalismo queria fugir da tonalidade mesmo, negar a tonalidade, fazendo coisas atonais, dos caminhos hoje para se fazer música é fugir do que se pode se dizer que é uma melodia. Então uma improvisação coletiva, como o tema da música é improvisação coletiva e não como um improviso, entendeu? Como toca o tema e improvisa. Não, o tema da música é uma improvisação coletiva. Cara, o meu estilo de tocar, acho que até uma grande
um dos maiores elogios que os caras falam é que eu tenho o meu estilo, assim, próprio. Isso é muito legal de chegar, né? É onde eu sempre procurei. Mas em brasileiro, acho que o batera que mais me influenciou foi o Theo Lima, cara. Aquelas coisas de samba antigo. Puta, eu vi muito ele, eu acho que peguei muito do jeito que ele toca samba, que ele tem um backbeat um pouco pra trás, assim, aquela coisa. E meio misturado com fusion, cara, assim, aquela linguagem, eu tenho, assim, quando for definir meu estilo, é bem brazuca misturado com fusion. Então, assim, na época foi a Electric Band, que a gente conheceu meio junto mesmo, né, cara, então, pô, Dave Echo, assim, depois o Vini Colaiuta, que acho que, se perguntar quem é meu ídolo na bateria, é o Vini Colaiuta, assim, pelo jeito como ele toca, pelas frases surpreendentes. Então, assim, essa mistura do americano com o brazuca, acho que o principal que eu poderia falar no Brasil é o Theo Lima, e com essas influências do Echo, do Vini Colaiuta, com uma linguagem bem... Procuro tocar com uma linguagem bem moderna, assim, de fraseado, mas com a música brasileira. Então acho que essas são as maiores... Sempre tem um monte de influência pequenas, assim, de algumas pessoas. Mas eu acho importante você ter influência e tentar criar um próprio estilo, cara, que é uma coisa difícil, né? Tentar não copiar muitos outros e pegar tudo e tentar ser você mesmo. Que é uma das coisas mais difíceis da música, eu acho. Comecei realmente... Comecei a sentir prazer de ouvir música com rock and roll. E até hoje eu gosto muito de rock and roll. Eu comecei com Iron Maiden, AC/DC. Rush nem se fala. O Rush veio um pouquinho depois. Não muito depois, mas um pouco depois. Aí o Led Zeppelin, quando eu conheci Led Zeppelin, eu já vi, Tudo que não tem piano, né? Tudo que não tem piano, verdade. Não, o Iron Maiden, AC/DC, de repente quando eu conheci o Led Zeppelin, eu falei, uau, o que é isso? Aí eu conheci o Deep Purple, também falei, nossa, já abriu um pouco, né? Falei, caramba, né? Conheci o Rush, demais. Aí veio aquela coisa que eu falei, 89, da faculdade de música na Unicamp, aquela coisa de livrão. Aí, isso César Camargo Mariano, acho que foi o primeiro cara que realmente, quando eu conheci o César, quando ele tinha um show chamado Prisma, que era com ele, com o Nelson Ares, Azel Rodrigues, Luizão Maia, que esse show inclusive veio no Castro Mendes, 2 dias, lotação esgotada, eu fui, maravilhoso, já aquela coisa dos teclados, eu fiquei fascinado com aquilo. Aí eu, tipo assim, reneguei o rock, falei, não, rock, agora eu comecei a ouvir Herbie Hancock, eu comecei a conhecer uma série de coisas interessantes pra caramba, entende? De música instrumental. Eu falei, caramba, puta, quanta coisa legal, né? Isso depois veio acontecer com a música erudita, assim, como um apreciador mesmo, nem como músico. Aí anos se passaram, aí eu voltei ao rock, eu falei, caramba, que delícia ouvir Led Zeppelin, sabe? Que bom ouvir um rock and roll desse. Mas resumindo, o César Mariano é um cara muito forte. Uma banda inglesa chamada Level 42, sou apaixonado, principalmente por um cara chamado Mike Lindup. O Mike Lindup, eu sou apaixonado por esse Mike Lindup, ele mudou muito a minha maneira. Ele é um grande tecladista mesmo, assim. O Earth and Fire eu curti muito, assim, grandes paixões, assim. E o Jorge Duke, um cara que eu sou fascinado por ele, acho ele genial. Basicamente isso, entende? Mas eu sou aberto, assim, pra música, eu não tenho... Só não sendo uma coisa muito ruim, assim, independente do estilo, sendo legal, tendo musicalidade, tendo verdade, beleza, não tenho... Também tenho várias fases. Eu tive minha fase rock and roll, tive minha fase MPB, Gil, Caetano, Chico. Tive a fase Patitucci, Chick Corea. Tive todas essas fases aí. Atualmente um cara que eu gosto muito é o Richard Bona. Eu acho legal que os discos deles, assim, apesar dele ser um baixista, não são voltados só para o instrumento, assim. Então tem músicas super bonitas, assim, sem virtuosismo, mesmo ele sendo um cara super virtuoso. Então é um cara que eu... Um outro cara que eu acho legal é o Herbie Hancock, que ele sempre teve um trabalho, ele sempre foi super endeusado e ele continua sempre inovando. Ele lança, não sei se você viu os trabalhos recentes dele, que o Imagine, né? O Possibilities, que tem fusão legal pra caramba. fusão com música pop. Então assim, é muito legal, um cara que eu acho... Não, eu comecei a gravar em 2002, cara. Na verdade, o começo da gravação foi meio uma pressão do meu irmão, você conhece a figura. E eu tava pensando em começar a gravar um CD mesmo, já fazia tempo. Aí o Ayrton Moreira, que é endorse da Odre, veio pro Brasil e ele chegou, cara, falou assim, ô Ayrton, vamos fazer uma participação no disco do meu irmão. Aí, beleza, vamos lá. Aí, que disco? Não tinha. Ele falou, Ayrton Moreira vai pro Brasil, tem que começar a gravar aí. Tipo assim, foi meio assim... E aí, cara, a primeira take da primeira gravação era o Ayrton Moreira, Arthur Maia,
sabe, Marcelo Martins no sax, tipo, só a galera da pesada mesmo, né? Aí esse trabalho começou então em 2002, 2003 veio o Alegre Corrêa, que era um grande fã também, o cara um dos maiores compositores que eu acho atualmente. E gravei com ele também. Então foi assim, um grupo de várias participações. Aí em 2005 foi lançado, tinha que montar a banda. Logo no começo aí foi aquela coisa, o Arthur veio fazer participação, não tinha uma banda pré-armada. Aí logo no decorrer teve alguns shows em 2005, aí já chamei o Marcelo e o Bruno, eles entraram mais ou menos junto, né? Foram praticamente... Cara, então eles estão desde praticamente do começo, assim, quando a gente começou a tocar. Quem tocava era a Janice, também a pianista. Aí ela teve várias ocasiões que ela não pôde ir, aí 2010 você entrou, né, cara? Em Turnê 2010. do Chile, né? Foi direto pra turnê. Eu fui direto pra viagem do Chile. Ela não podia ir na viagem do Chile, e aí o Caco entrou, pô, casou super bem na banda. Mas assim, o lance dele, do bom gosto de usar os timbres, eu acho que fez uma diferença, assim. Não é que mudou a cara da banda, né? E o meu som, ele não é um som totalmente acústico, né? Ele tem, porque a minha linguagem já é um pouco americana, então assim, misturar a música brasileira com essa linguagem, com timbres e com essa linguagem, eu acho que deu uma diferença legal pro grupo, cara. Muito legal. A gente tocou muito de quarteto e quinteto, né? E quando tem a guitarra também, o grupo fica mais completo. A gente também faz show de sexteto com uma cantora, fica super legal, dobrando melodias. Mas a formação básica é mais ou menos, sempre foi essa, assim, desde 2010. Bom, então a gente tá Marcelo Valese, né, tocando sax e flauta. Richard Crane, quando ele vai pro exterior, ele vira o Richard, ele já assume. Ricardo Crane. O Bruno Copini faz baixo e vocal, inclusive quando ele vai pra fora ele se transforma também, aí canta, aí lá, vai lá galera, Brasil, se transforma, cara. Aí então o Eduardo Galeano desde o ano passado, fazendo guitarra. Antes era o Fernando Baeta, fez muitos anos com a gente, mas aí por agenda, por ele estar mais envolvido no trabalho dele, não deu para ele continuar. E quando a gente faz um show grande, a gente também leva a Paula Moretti, cantora, dobrando melodias, fica bem bacana também. O grupo fica bem legal. A primeira coisa que eu acho que deve ser para todo mundo foi a surpresa de chegar e ver uma estrutura desse porte, assim. Quando o Alexandre falou, pô, vamos fazer uma gravação lá, tá, Campinas, assim, vai ser assim, assado e tal. Falei, pô, legal pra caramba, vamos sim, vai ser uma delícia. Mas eu acho que eu não tava, acho que talvez nem eles esperando que a estrutura fosse essa. Legal pra caramba, surpreendente, um puto estúdio, puto material humano e tecnológico, assim. Então, pra mim, legal pra caramba, eu acho que tem tudo a ver. Campinas, batendo contra tudo que a gente vê, né, que não tem o que fazer, que não tem onde se tocar direito, né? Mas o material que se produz aqui artisticamente é muito forte, tem muito músico bom, tem muita gente que entende de áudio, de tecnologia, de estúdio, de tudo, de todas as vertentes e artísticas. Só não tem onde, o material é muito forte. Então, pra gente assim, tá acrescentando ainda mais essa gravação para esse molho todo, tá sendo fantástico. Cara, eu também assim me surpreendi porque assim, na verdade, isso aqui não só a gente pode ter muito estúdio bom, assim, eu gravei em estúdios bons, assim, com material tecnológico, como ele falou, pô, tudo certo, bonito, mas assim, essa parte também de ser um resort, hotel, assim, sei lá se dá pra chamar assim, mas que um cara que vai ficar uma semana aqui gravando, cara, pode dar um relax, cair numa piscina, jogar bola, pô, a estrutura é completa, né, cara, assim, não tem o que melhorar, assim, em termos de ser, né, você tá num ambiente, assim, super agradável, além de toda... Assim, o que mais tem que funcionar, lógico, é aqui, tem um som legal, uma sala legal, que a gente já viu que pô, pela nossa gravação tá tudo certo, tudo ótimo. Só parabenizar vocês aí pela iniciativa. E acho que assim, cara, todas essas coisas que alguém põe pra fazer, porque assim, pra vocês estão custando, né? Fazer um estúdio, pagar um técnico, mas fazer um projeto desse, cara, lógico que cada um tá fazendo o seu marketing, assim, mas na verdade, cara, é um amor a coisa, né, assim, que tá acima de tudo, né, você tá plantando uma semente aí muito legal, que vai ajudar todo mundo do grupo, como você falou, um vai fazer propaganda de outro, que vai fazer propaganda daqui, mas eu acho que, a princípio, isso aí é por amor, cara, por amor à música, e é uma iniciativa super legal, assim, super bem-vinda pra cidade, que a gente tava precisando mesmo. Eu acho que além da estrutura, e como ele disse também, do material humano, puta equipe legal, puta sala legal, puta técnico legal, você está trabalhando com música instrumental.
que é uma coisa, é um privilégio. De certa maneira, você poder fazer uma puta gravação bacana e trabalhando com música instrumental no Brasil é um privilégio. Então eu acho, e a iniciativa também é muito louvável para poder, sabe, levantar essa bandeira da boa música e tal, com as suas diversidades, mas sempre pela qualidade, né? E dar essa chacoalhada no cenário campineiro que tá parado mesmo. Que tem muita gente e pouco espaço. Quando eu mudei para Campinas em 99, foi para estudar na Unicamp. Eu tinha 17 anos e vim estudar para a Unicamp. Fiz 2 graduações em música na Unicamp. Fiquei um tempão morando aqui e depois fui embora para São Paulo e tô lá há 4 anos, acho que tô em São Paulo. Uma coisa, pô, mais do que marcante é, assim, começar a tocar bateria. Comecei, assim, nunca tive música na família, ninguém foi músico. Meu irmão foi o primeiro músico, pouco antes que eu. Comecei a tocar bateria. E já ouvi até umas lendas falar que o Alexandre toca porque nasceu no meio dos parafusos, fechando a bateria, porque, pra quem não sabe, às vezes tem algumas pessoas que não sabem, meu pai é o seu Odery, que faz a Odery Drums. E um dia ele virou pra mim, as baterias eram muito ruins quando eu tocava, em 1980 e pouco. Ele falou, isso aí eu faço melhor. Cara, começou aquele projeto Fundo de Casa e hoje a gente tem o maior orgulho. Um orgulho tão grande que você pode falar assim, fui pra Bulgária, tem um distribuidor na Bulgária que tem uma loja com 40 Oderys. Então, tipo assim, quando eu fui pra China, a fábrica da China mandou bateria pra Coreia, mandou bateria pra Hong Kong, pra todos os festivais. Então assim, a gente já tem um suporte mundial da marca que qualquer lugar que você vai na Europa, Estados Unidos, assim, eu acho que a Odery até mudou o conceito do instrumento nacional. Tipo, hoje em dia, antigamente, pô, tem um instrumento nacional e tem um importado. Hoje em dia, por causa da Odery, acho que mudou até de várias marcas, não só da bateria. O lance de um cara primar pela qualidade, fazer tudo isso. E pra mim, às vezes, é uma história até que até surreal, assim, né? Ver meu pai começar e a gente nem tem... Às vezes você vai, como você falou, você vai numa feira e vê, fala assim, um monte de gente pedindo autógrafo, vivendo e falando. E a gente que convive, é igual ver o filho crescer, sabe? Quando você vê de fora, você fala, nossa, como o menino cresceu, né? No dia a dia é mais difícil de perceber isso, né? Você vai vendo, mas não é igual um cara ver depois de um ano e fala, nossa, como tá grande. E é exatamente esse sentimento que eu tenho. Às vezes, vendo o dia a dia, você não tem tanta noção de como... Porque assim, na verdade eu não tenho nada a ver com a empresa, assim, como trabalho, né? Então assim, eu trabalho como músico, então a vida sempre ocupada. E às vezes você vê, depois você vai pra Bulgária, sabe que tem uma loja com 40 baterias, você fala, como assim, né? Porque... Então assim, fui pra Alemanha no distribuidor da Odery, fazer vários workshops pela Alemanha, né? Um cara que distribui na Alemanha inteira. Então assim, é um negócio mundial mesmo e assim, e todo mundo, assim, entre aspas, estende o tapete pra bateria, tipo assim, é sinônimo de qualidade no mundo inteiro, né? Então é uma história muito louca, né? E assim, só pra finalizar, uma jornalista uma vez falou uma coisa bem legal, que assim, fez uma matéria da Odery e minha. E ela falou assim, é legal que vocês dois conseguiram ter 2 histórias assim, sem estar tão interligados. Todo mundo conhece o Alexandre Cunha e não fala assim, é o filho do seu Odery tocando, né? Tem o Alexandre Cunha que conquistou as coisas dele, vários CDs gravados, um monte de... Conquistou o nome pelo trabalho, e tem a Odery que, né, que conquistou um grande nome, e a gente, ao mesmo tempo que está interligado, ainda tem esse lance de cada um ter as suas coisas também não ligadas. Isso aí é bem bacana, ter conseguido isso, né? Não assim, por ser da Odery, por ser filho do seu Odery, mas pelo meu trabalho mesmo. Os primeiros artistas que eu comecei a tocar foram o Eduardo Araújo, a Silvinha Araújo. A Silvinha faleceu, né, faz alguns anos, mas ela era uma cantora sensacional, assim, muito boa. Com o Eduardo eu toco até hoje, inclusive, ele continua fazendo shows, na ativa. Eu toquei depois disso com a filha do Djavan, que foi um super aprendizado, que ela tinha um som com influências do pai, influências da África, e a gente se internava num hotel, lembra até essa estrutura que a gente se internou num hotel no interior de Jacareí, acho. Ficou uma semana ensaiando, super legal, assim, um som super legal brasileiro. Depois disso eu fiz Ruge, fiz Luísa Posse desde o começo. Vanessa Camargo, tô fazendo hoje, a gente tem gravação de DVD esse ano. O que mais? O programa Ídolos, quando eu era no SBT eu fiz também, o Astros. Então teve todas essas coisas aí que são bem legais. Bom, eu tive a oportunidade de tocar no Sandy Júnior 2000, 2001. Depois eu tive a oportunidade de fazer shows conjuntos
com o Max de Castro, com o Simoninha, uma série de pessoas interessantes. Toquei com instrumentistas legais como o Bocato, com o Thiago Costa, mais uma série de outras pessoas aí. Mas basicamente é isso, assim. Antes de viajar para a Alemanha, eu tive a oportunidade de tocar alguns artistas meio mais sertanejo, que era o Marcelo Costa, tinha um programa na Record, depois Marcelo Aguiar. Então eu toquei com muita gente legal que eu era fã, tipo, toquei com o Dominguinhos, Arthur Maia, que participou de vários turnês com a gente nasceu ouvindo Cama de Gato, né? Então, assim, Ayrton Moreira, foi o Marcelo Martins, que é um saxofonista que eu sempre curti muito. Então, assim, o Diego Figueiredo, outro grande violonista. Mas, assim, então, por esse lado foi muito legal. E aí eu parti muito para esse som mais instrumental de estar nessa onda. Eu tenho circulado mais no circuito de música instrumental. Mas praticamente acabo fazendo alguns shows com a Elza Soares, Jair Rodrigues, com o Max de Castro, Guilherme Arantes, Badia Sade, e da música instrumental, assim, o Robertinho Silva, Alexandre Cunha, com o Arthur Maia também. Acaba trombando um monte de gente, né, em várias situações. Às vezes você chega a fazer um show, você nem sabe quem vão ser os outros músicos, né? Fala, fazer um show com tal artista aí, vamos. Aí chega lá, tem um monte de cara que você adora, assim, que você lê os encartes, assim, fala, pô, esse cara é bom. Aí você vai conhecer, pessoalmente, é legal pra caramba essas situações. Igualmente. Fica com Deus todo mundo, viu?